Bem, o objetivo desse vídeo é fazer uma explicação sobre o que é a marca da besta com base na Bíblia. Então, no decorrer desse vídeo, nós veremos os seguintes pontos. O que a besta significa, o que o número 666 representa e o que significa ser marcado. Essa passagem da Bíblia, que está registrada no livro de Apocalipse, ela é alvo de muitos comentários supersticiosos. Hoje em dia as pessoas acham que será um chip ou um microchip que a pessoa vai ter implantada no próprio corpo e quem não tiver esse chip vai passar dificuldade, vai passar fome, enfim, que as pessoas que forem fiéis a Deus terão a sua fé provada por receber ou não receber esse chip no próprio corpo. Porém, esse entendimento que é divulgado hoje em dia é distorcido, é sensacionalista, e a Bíblia não ensina isso. Vamos começar analisando o texto base. Ele se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler o versículo 11 e depois os versículos 16 ao 18. Ele diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Como buscar o significado desse texto na própria Bíblia? Aqui nós temos um panorama geral da Bíblia. Do lado esquerdo está o Antigo Testamento e do lado direito o Novo Testamento. O livro do nosso texto base é o livro de Apocalipse. Ele é o último livro do Novo Testamento. Boa parte do que está escrito ali no livro de Apocalipse está escrito em linguagem profética simbólica e não pode ser entendido ao pé da letra. Apesar do livro de Apocalipse ser rico no uso de símbolos, isto não quer dizer que estes símbolos estão soltos de qualquer jeito. Todos os símbolos utilizados têm um sentido e um objetivo dentro do contexto da Bíblia, como está escrito aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, para entendermos o significado dos símbolos, precisamos recorrer a outros livros da Bíblia. Em especial, vamos recorrer ao livro do profeta Daniel. Mas, o que este livro tem a ver com o livro de Apocalipse? É o que veremos a seguir. Bem, o livro do profeta Daniel, ele tem a ver com o livro de Apocalipse porque o livro do profeta Daniel também utiliza uma linguagem profética simbólica semelhante ao do livro de Apocalipse. Porém, o livro do profeta Daniel ele é ainda mais perspicaz, porque ele utiliza o símbolo, mas logo em seguida ele dá o significado do símbolo, tornando assim a leitura mais clara, mais compreensível de imediato. Vejamos aqui esse exemplo. Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Diz o seguinte: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Logo em seguida, no próprio capítulo 7, já nos versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então aqui a Bíblia mostra que os 4 animais grandes uns dos outros que subiam do mar são na verdade 4 reis, 4 reinos que se levantariam da terra. Vejamos mais à frente outro exemplo também do livro do profeta Daniel. Próxima referência do livro de Daniel. Capítulo 8, versículo 3 e depois o versículo 8. Diz assim: Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último.
E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. Também, no mesmo capítulo, mais à frente, nos versículos 20 ao 22, ele descreve o significado desses animais. Vejamos. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Esta profecia do livro de Daniel, capítulo 8, ela é bem interessante porque ela se refere a Alexandre o Grande. Como já está registrado na história, ele foi um dos maiores conquistadores da história da humanidade e morreu relativamente ainda jovem, no auge do seu império. E todos os territórios conquistados foram divididos entre 4 dos seus generais. Mas, bem, essa profecia serve para a gente verificar essa relação de simbólico animal para rei ou governo. Então, resumindo o nosso primeiro ponto, quando a Bíblia fala em linguagem profética, quando ela fala de urso, bode, carneiro, leão, quando ela fala de animais, de grandes animais, feras, bestas, na verdade ela está se referindo a reis ou governos. Portanto, concluímos que a besta do nosso texto base de Apocalipse é, na verdade, um governo. Chegamos agora ao nosso segundo ponto, o que o número 666 representa. O número 6 significa algo ruim e está relacionado ao homem. De acordo com a numerologia bíblica, o número 7 representa santidade e muitas vezes é relacionado a Deus ou às coisas relacionadas a Deus. O número 6 é inferior ao número 7 e representa a imperfeição e geralmente está relacionado ao homem, como veremos aqui em algumas referências. A primeira referência está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, que diz: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor era um ser humano. Após construir aquela estátua, ele queria que as pessoas do seu reino prestassem um ato de adoração a ela. É interessante como a Bíblia descreve até as medidas daquela estátua: 60 côvados de altura e 6 de largura. Vejamos agora a próxima referência. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20. Diz assim: Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. Essa figura aqui abaixo faz referência àquele episódio em que Davi lutou contra Golias. Esse gigante, esse outro gigante que apareceu aqui em 2 Samuel 21, 20, ele é descrito como algo estranho, algo diferente, e ele tinha aqui 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Bem, retornando ao nosso texto base, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, temos o seguinte: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Quando verificamos na Bíblia que o número 6 é algo relacionado ao ser humano, principalmente é algo relacionado à imperfeição, e verificamos que no livro de Apocalipse esse número é usado 3 vezes consecutivas, ou seja, 666. Quando a Bíblia apresenta o número 6 dessa forma, 3 vezes repetidas, isso quer destacar a ideia de que é algo muito imperfeito e, é claro, também fora dos padrões de Deus. Chegamos agora ao nosso terceiro ponto. O que significa ser marcado? O que significa ter a marca da besta? Para entendermos isso, precisamos raciocinar com base na Bíblia. Bem, você sabia que o povo de Israel também tinha uma marca?
Você sabia que o povo de Israel tinha uma marca que fora dada pelo próprio Deus? Vejamos aqui, Deuteronômio 11:18. Que marca era essa? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Nós sabemos que a lei mosaica, ou seja, a lei de Deus que foi dada ao povo de Israel por intermédio do profeta Moisés, era formada pelas tábuas dos 10 mandamentos e complementada por dezenas de normas e estatutos que compunham toda a estrutura da lei mosaica. Como, pois, o povo de Deus, o povo de Israel, iria ter esse sinal nas mãos e na testa, se o povo de Israel era composto por milhares de pessoas? Como o povo de Deus iria andar cada um, mulheres e crianças, homens, adultos, como cada um deles iria andar com uma cópia da lei, na testa e nas mãos? Continuando, vamos verificar a próxima referência bíblica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Vemos aqui outro grupo de pessoas fiéis a Deus que tinham um sinal em seu próprio corpo, tinham escrito na testa o nome de seu Pai. Porém, quando confrontamos esse texto de Deuteronômio 11:18 e Apocalipse 14:1, quando comparamos esses dois textos com o texto de Levítico 19:28, acontece uma contradição. Porque lá no livro de Levítico 19:28 está escrito: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, como o povo de Israel teria aquele sinal na testa, nas mãos, como os fiéis ungidos ali teriam aquele nome do seu Pai escrito na própria testa, se a própria palavra de Deus, a Bíblia, não permite fazer marca nenhuma sobre a própria pele? Próxima referência, Deuteronômio 10:16. Diz assim: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Como, então, circuncidar o prepúcio do coração? O coração não tem prepúcio, não tem como circuncidar o prepúcio do coração, de forma literal. Vejamos a próxima referência, Provérbios 9:6. Diz assim: Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Portanto, de acordo com o contexto bíblico, nós verificamos que a marca do povo de Israel ali sobre a mão, sobre os olhos, que aqueles 144.000 ungidos, servos fiéis de Deus, tinham o nome de Deus escrito na testa. Na verdade, essas marcas que eles tinham não eram uma marca literal, mas eles demonstraram que tinham essa marca pela conduta deles, pelo proceder, a maneira como eles vivem, a maneira como eles dedicam a vida a servir a Deus, demonstram que eles têm essa marca de Deus em suas próprias vidas. Agora, com base no contexto bíblico, podemos organizar o entendimento sobre a marca da besta com o seguinte fluxograma. A besta é um símbolo que se refere a governo. O número 666 também é um símbolo que se refere à imperfeição ou está relacionado à imperfeição. E ser marcado é simbólico e, na verdade, se refere à conduta. Hoje em dia, alguns instrutores religiosos ensinam doutrinas supersticiosas baseadas em interpretações sensacionalistas e equivocadas. Não podemos interpretar uma profecia bíblica se não for pelo próprio contexto bíblico. A Bíblia mostra que existiam filhos de Israel que eram circuncidados na carne e não eram circuncidados no coração, o que para Deus era o que realmente valia. Chegamos ao final da análise desse tema. E resta um alerta: a conduta diz quem é realmente marcado. Hoje em dia, nós precisamos parar realmente e analisarmos o que o mundo à nossa volta tenta colocar na nossa cabeça, tenta colocar na nossa mente.
Nós temos aí símbolos de consumismo, materialismo, violência. Muitas vezes a gente liga o noticiário da televisão e a cada 10 notícias, apenas uma ou duas são realmente boas, o restante tudo notícia desagradável, morte, guerra. Enfim, o mundo realmente não está bom para se viver. E tudo isso precisa ser refletido nos dias atuais. Gostaria de deixar aqui um texto para meditação, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.